Irmão, se você trouxe sua Bíblia, abre ela em João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1, e aí depois que nós lermos, você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai passar por alguns versículos em específico. Amém? João 9, a partir do versículo 1, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém? Essa parte de João 9, ela fala a respeito de um dos cegos que tem na Bíblia. Esse aqui, ele não é nem o cego de Betsaida, não é o cego Bartimeu, de Jericó. Esse cego, ele é um cego que a Bíblia fala ele com uma característica especial. E sempre quando a Bíblia fala alguma coisa, seja para caracterizar alguém ou para citar sobre algo, a gente sempre tem que prestar atenção, porque a Bíblia nunca fala alguma coisa à toa. E nesse caso, ela fala especificamente de um cego que ele nasceu cego. Ele não teve um acidente, ele por acaso não aconteceu alguma coisa sobre ele ficou cego, mas ele nasceu cego. Agora você imagine, irmão, uma pessoa que chegou a ver, chegou a enxergar, tirar fotos, visitou algum lugar, e aí quem sabe você fica cego, você fica triste porque você viu muita coisa e sabe como o mundo é. Mas imagine um cego que ele nunca viu absolutamente nada. Ele não sabe nem como é o rosto da sua mãe. Ele não sabe como é o rosto do seu pai. Ele não sabe o que é uma montanha, o que é uma cadeira. Ele não sabe o que é uma mesa. E nesse caso, esse cego, ele chegou na presença de Jesus. E Jesus, assim, da mesma forma parecida que ele usou com o cego de Betsaida, ele cuspiu no chão, misturou a saliva com barro, colocou nos olhos dele e mandou ele ir lavar no tanque de Siloé. E chegando no tanque, ele lavou e imediatamente ele ficou cego. E uma das coisas que a gente presta atenção quando começa esse capítulo é que eles falam assim: quem pecou, se era esse homem ou se eram seus pais? Porque naquela época alguns judeus acreditavam que as pessoas podiam pecar antes mesmo de nascer. Ou que se algo acontecesse com o filho de alguém, era porque o pai tinha feito alguma coisa. Mas Jesus, imediatamente, ele já quebra essa ideia. Ele fala que nem foi ele, nem os pais dele que pecaram, mas tudo isso dele ter nascido cego e até hoje ter estado cego, era para a glória de Deus. E principalmente para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E que coisa, irmão, você já imaginou você nascer cego, um dia se encontrar com Jesus, você talvez não ia ter muita coisa para questionar a Deus: por que eu nasci cego? Por que Deus fez isso comigo? Mas Deus sabe de todas as coisas, e ainda que ele tivesse passado tantos anos sem ver, era para a glória de Deus que ele chegou nesse momento da vida dele. E depois que ele tem esse questionamento, as pessoas em volta de Jesus têm esse questionamento com ele, os discípulos, e ele fala isso. Ele fala que enquanto é dia,
precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus aqui, ele fala que enquanto ele está vivo, enquanto ele pode respirar, enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Porque depois que ele morrer e ascender aos céus, ele não vai mais poder andar num corpo humano aqui na terra e sair pregando para os quatro cantos. Ele está falando aqui, irmão, de que enquanto nós estivermos vivos, nós devemos fazer a obra de Deus. Porque vai chegar uma hora em que nem eu, nem você estaremos vivos, provavelmente nós estaremos mortos e nós não vamos poder fazer mais nada para a obra de Deus. Jesus está falando que enquanto eu e você podemos respirar, nós precisamos continuar com o nosso chamado. Nós não podemos parar e achando que acabou, dando um ponto final, ou dando algum tempo, mas a obra de Deus, ela precisa ser realizada. E Deus conta comigo e com você para que isso aconteça. Porque depois que nós morremos, nós não seremos mais a luz do mundo, mas nós estaremos com Deus. Jesus, ele fala que não é para a gente se preocupar com coisas momentâneas ou passageiras, mas que nós precisamos realizar a obra de Deus enquanto é dia. Não espere o dia de amanhã para você realizar a obra de Deus. E aí, Jesus, ele faz então essa questão dele cuspir, pegar o barro, passar no olho do cego e abrir o olho do cego, mandar ele lavar lá no tanque de Siloé. Só que o que acontece, irmão, naquela época? Hoje em dia um cego, ele consegue trabalhar, consegue ler livros, ele consegue fazer várias coisas, mas naquela época não existia nada que ele pudesse fazer praticamente. A única função de um cego que ele conseguia ganhar dinheiro era mendigar. Ele ficava então sentado nas beiras pedindo esmola e as pessoas que passavam por piedade dele entregavam esmolas para ele poder pelo menos continuar comendo e vivendo. Mas quando acontece esse milagre com ele e ele começa a enxergar, ele não precisa mais ficar mendigando. Ele não precisa mais ficar nas esquinas, ele não precisa ficar mais pedindo dinheiro. E quando acontece isso com ele, alguns vizinhos chegam até ele e falam: olha, não é ele o homem que fica mendigando por aí? Não é aquele lá, o cego de nascença, que fica sentado mendigando? E alguns falam: não, ele só se parece com ele, mas não é ele. Mas quando eles chegam diante do próprio cego e questionam ele, ele fala assim: olha, sou eu mesmo o cego que mendigava. E aí, quando eles veem isso, eles ficam completamente confusos. Porque na onde já se viu uma pessoa naquela época que era cego de nascença passar a ver? Não acontecia isso. E aí, quando eles questionam isso para ele, ele fala que um homem chamado Jesus. A única coisa que ele sabia era que o homem que o curou chamava Jesus. E aí, depois que ele fica conversando com eles a respeito disso, eles perguntaram: onde está esse homem? E ele responde: não sei. Sabe por que ele não sabia? Porque quando Jesus manda ele ir no tanque de Siloé lavar, quando ele lava os olhos e começa a enxergar, Jesus já desapareceu daquele lugar. Só que, irmãos, quando a gente lê essa história, parece tão simplista de uma maneira, só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que isso que aconteceu era no sábado. E o sábado para o fariseu, o sábado para o judeu é um dia que você não pode fazer absolutamente nada. Sábado é o dia do descanso. Então, para eles, era uma heresia absurda você fazer alguma coisa no sábado. Ainda que fosse uma cura, era um absurdo alguém fazer algo no sábado. Então, os judeus pensaram assim: se ele descumpriu a lei e fez alguma coisa no sábado, significa que ele não é de Deus. Só que uma coisa que eles sabiam, que o cego que foi curado sabia, era outra coisa, de que ele era cego e agora ele enxergava. Só que, irmãos, a gente tem uma diferença nessa história.
A gente tem um cego e a gente tem os fariseus, quem tinha poder naquela época e quem cuidava do centro religioso que era a sinagoga. E quando acontece isso, os fariseus pegam esse cego e levam ele até um lugar para eles fazerem um interrogatório com ele. E aí a gente começa a ver uma história bem complicada para esse cego, mas que no fim é uma bênção. E aí esses fariseus começaram a interrogar esse cego. E aí nessa parte que eles começaram a interrogar ele, eles falam exatamente o seguinte, que esse homem Jesus, ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E aí outras pessoas que viram um milagre, elas falavam, mas como ele não é de Deus, se ele curou o cego? Não faz sentido, se ele fosse um demônio, se ele fosse alguém que o diabo conduzia ele, não ia ter acontecido isso. Mas eles começaram a perguntar para ele. Perguntaram, olha, o que você diz a respeito de Jesus, esse homem que te curou? E aí ele responde assim, ele é um profeta. Só que, irmãos, uma das coisas mais chatas que acontece na vida de uma pessoa é quando você começa a ser questionado, e aí as pessoas não acreditam em você e vão chamar os seus pais. É igual uma criança, a pior coisa que tem é chamar os pais. Aí, geralmente, fica com medo, né? Mas, nesse caso, esse homem ele já era adulto e eles foram chamar os pais dele porque eles não acreditaram no que ele estava dizendo. E aí eles foram buscar os pais dele, chegaram diante deles para interrogar e falaram o seguinte: este é o teu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego. Como ele pode ver agora? E aí eles vão responder assim no versículo 21. Mas não sabemos como ele... No versículo 20, responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. E aí, quando eles chegam nessa parte, falam, ele já é velho já é marmanjo, vocês vão ficar perguntando para mim essas coisas, vocês têm que perguntar para ele. Só que, na verdade, eles não estavam querendo ser grossos com quem estava interrogando. Mas o grande medo deles era que se eles falassem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, se eles falassem que Jesus Cristo operou milagres, você sabe o que aconteceria com eles? Eles seriam expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era como se fosse expulso da igreja, só que da única igreja que tinha naquela cidade. Então, eles ficaram com muito medo. E eles falaram isso para eles, você tem o meu filho, ele já é velho, então fala com ele, porque eu não vou ficar segurando essa barra desse marmanjo. E aí depois que aconteceu isso, eles pela segunda vez começaram a interrogar o homem. E aí, irmãos, a gente vê como a conversão, ela literalmente, e a regeneração, a justificação, a nova mentalidade que Deus traz para a nossa vida, ela precisa ter um efeito de uma fé em Deus que não seja fria, que não seja morna, mas que quando nós tivemos, ou quando você tiver o seu encontro verdadeiro com Jesus, que você não fique igual um prego na areia, mas que você creia naquele que te chamou. Porque esse homem, na resposta que ele vai dar agora, ele vai contestar as principais autoridades da cidade que ele morava e ele corre o risco de ser expulso da sinagoga. Então, isso traria um grande desgosto, primeiro para os pais dele, segundo para os amigos, para todos os familiares. Isso ia trazer uma consequência muito grande para a vida desse homem. Então, ele vai responder o seguinte, a partir do versículo 25, se você está com a sua Bíblia aí, leia comigo. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse,
e vocês não me deram ouvidos. Por que vocês querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E aí, essa história, ela mostra, irmãos, um homem que ele sabia quem tinha o curado, mas ele não sabia nem o rosto de quem havia o curado, ele não sabia a roupa de quem havia o curado, ele só conhecia o nome de Jesus. E ele não voltou para trás na sua fé, ele não ficou com medo, ele não teve dúvida, mas ele foi firme naquilo que ele acreditava. Para você ter uma noção de como isso seria grave na nossa época, era como se aqui a igreja fosse a única igreja da cidade. E que ser expulso da igreja seria como se você virasse um marginal da sociedade. Você não ia poder mais ter seus irmãos, você não seria cuidado pela igreja, você não poderia mais vir aqui e ouvir a palavra de Deus, você seria literalmente deixado de lado. Mas quando esse homem responde a esses fariseus, ele fala que ele conhece o nome de Jesus e que ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque ele consegue fazer um cego de nascença enxergar. E aí, quando acontece isso, eles respondem para ele, e eles têm até uma teologia razoável, porque eles lembram lá de Moisés. E por que eles vão falar de Moisés? Porque quando nós vemos o Antigo Testamento, não houve outro homem como Moisés que teve uma tamanha intimidade com Deus. Não teve outro homem que você vê escrito falando que ele ficava face a face com Deus, de que quando ele chegava na presença de Deus, vinha a nuvem sobre ele. E eles viam Moisés como o maior exemplo de fé em Deus. E aí, quando o homem vai responder, ele responde no versículo 31 que sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ele fala duas coisas extremamente importantes. Deus ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Só que, irmãos, o temor a Deus, de que adianta eu ter temor a Deus e respeito a Deus se eu não pratico aquilo que Ele fala? De que adianta eu ouvir a palavra de Deus se ela muitas das vezes não penetra no meu coração? Tem uma passagem em Lucas, não precisa abrir, mas em Lucas 6, existe meio que um resumo do Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Jesus, nessa passagem em Lucas, provavelmente, ou Lucas diminuiu o Sermão do Monte, ou foi uma outra passagem que Jesus estava pregando, porque Jesus sempre pregava. E em uma das passagens que ele vai falar a respeito do prudente e do insensato, em Lucas 6,46, ele fala o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí ele fala o seguinte: eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele vai falar do homem que construiu uma casa com alicerces na roça e outro que fez uma casa sem alicerces. Mas Deus, irmãos, lógico que Ele quer encontrar temor no seu coração. Mas o seu temor, ele só passa a ser verdadeiro se ele se transforma em atitude. Esse homem, se ele tivesse chegado diante do tribunal e tivesse falado: olha, ele é um pecador, não esquece esse homem, provavelmente ele nem é de Deus, não tem nada a ver.
ele ia ter demonstrado que ele não tinha temor a Deus. Mas o temor, o homem de verdade que tem temor a Deus, ele coloca em prática aquilo que Deus fala com ele. Ele obedece a palavra de Deus. E quando Jesus fala essas coisas aqui, nesse versículo ele fala a respeito do cego que nasceu cego e foi curado. Só que quando ele entra no fim desse capítulo, ele vai falar a respeito de uma outra cegueira, que é sobre a cegueira espiritual. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 35, que fala o seguinte, João 9:35. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E Jesus, irmãos, não é à toa que João foi inspirado por Deus de colocar uma passagem perto da outra, mas quando você leu no início desse capítulo de que esse homem estava cego até agora, para a glória de Deus, a gente vai entender o porquê disso no final desse capítulo. E ele fala principalmente a respeito de duas coisas que tratam da cegueira, mas de maneira diferente. Existe o cego de nascença e o natural, que é aquele homem que não enxerga. E existe os cegos espirituais, aqueles que eles podem ver com os olhos, mas eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nesse caso, quando esse homem chega diante de Jesus, você vê que ele nem sabia quem era Jesus, porque ele não chega diante de Jesus falando praticamente nada, é Jesus que chega nele, e ele fala, olha, você crê no Filho do Homem? E ele ainda pergunta, quem é ele? Quem é o Filho do Homem? E aí, quando ele fala isso, ele retorna e fala que o Filho do Homem estava falando com ele. E aí ele crê em Jesus e ele adora Jesus. Só que, irmãos, essa parte dele adorar Jesus significa que quando ele adorou Jesus, não foi assim como quando o anjo Gabriel apareceu diante de algumas pessoas ou qualquer outro anjo e a pessoa foi lá, se ajoelhou, adorou, daí ele falou, não ajoelha não, que eu não sou Deus. Mas nessa parte, quando o cego, o ex-cego, vai adorar Jesus, Jesus ele aceita a adoração. Isso prova que Jesus é Deus. E depois, quando ele aceita a adoração, Jesus fala que ele veio a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quando nós lemos a última passagem, fala de um homem que nasceu cego, de nascença, da cegueira natural. Ele era cego espiritualmente e ele passou a enxergar tanto no natural quanto no sobrenatural. Só que a gente tem outra turminha nessa história, a turma dos fariseus. Eles enxergavam com seus olhos, eles viam quem era Jesus, mas ainda vendo Jesus, eles não creram em Jesus. Ainda que eles pudessem ver com seus olhos naturais, eles ainda eram cegos espiritualmente. Só que Jesus, ele não fala que eles são cegos simplesmente porque eles não veem Jesus. Ele fala que eles são cegos porque ainda que eles têm condição de ver,
Eles têm Jesus na frente dele falando quem ele é. Eles têm ali a revelação perfeita de Deus, mas eles preferem tapar os seus olhos e não enxergar. Eles preferem colocar um tampão de dormir na frente e falar que Jesus não é Deus, do que ver quem Jesus verdadeiramente é. E qual o motivo de Jesus terminar falando: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E a culpa aqui, irmãos, é a culpa do pecado. Eles sabiam como era a escapatória da consequência do pecado, que era o inferno, mas ainda assim, eles preferiram ficar cegos. E quando isso chega até mim, até você, quantas vezes você já pregou a palavra de Jesus para alguém? Quantas vezes alguém da sua família já falou de Jesus para você? Ou você falou para ela? Ou você conhece algumas pessoas que já estiveram na igreja, já escutaram a palavra de Deus, mas às vezes elas preferem se comportar como cegos. Às vezes, quantas pessoas nesse mundo falam: eu temo a Deus, Deus me salva, Deus tem misericórdia de mim, eu temo a Deus, eu tenho gratidão a Deus, e isso basta. Mas, irmãos, de que adianta você falar com as suas palavras que você teme ao Senhor, se você não obedece aquilo que Ele diz? De que adianta eu falar que eu vejo a Deus, se eu não pratico aquilo que Ele me fala? De que adianta eu achar que eu vejo, simplesmente porque eu não sou cego de modo natural, mas eu querer ser cego espiritualmente? Mas essa passagem nos mostra que Jesus, Ele não veio só para curar a nossa cegueira natural, mas Ele veio para curar a nossa cegueira espiritual. Porque antes eu e você estávamos indo para o inferno, mas Jesus veio abrir um caminho para mim e para você. E agora eu e você, que não tínhamos para onde ir, que não tínhamos para onde correr do nosso pecado, podemos ter os nossos olhos abertos e ver Jesus Cristo como Filho de Deus e o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando você achar que precisa de um milagre, saiba que Jesus te curou da cegueira. Você um dia não via nada, mas hoje você pode ver Jesus Cristo na sua vida. E o que Jesus nos chama é para que nós não continuemos no pecado, não continuemos achando que nós enxergamos a Deus, mas que através da palavra viva e eficaz de Deus, nós possamos ter uma vida nova com Ele. Porque nós não víamos nada, mas agora nós enxergamos a salvação que Ele nos trouxe. E quando acaba esse capítulo 9, João ele entra no capítulo 10 falando a respeito de que Jesus, Ele é o nosso pastor. Em João existem 7 vezes que Jesus fala que Ele, eu sou. E nessa passagem, João ele vai descrever que Jesus, Ele é o nosso pastor. E aí, irmãos, quando ele começa a descrever que Jesus, Ele é o pastor, Ele fala que nós somos ovelha do seu rebanho e que Ele cuida das suas ovelhas. E uma das coisas principais que ele fala nessa parte é que no versículo 7 do capítulo 10, diz o seguinte: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá
e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E aí, irmãos, quando Jesus fala todas essas coisas, a gente chega no fim dessa parte, e no versículo 19 fala assim, ó, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí, nessa parte, irmãos, quando Jesus fala a respeito do pastor e do seu rebanho, é que ele veio aqui abrir os nossos olhos. Ele veio aqui fazer com que eu e você não fôssemos mais cegos. Mas ele não veio aqui só para fazer um milagre de você enxergar e acabou. Mas quando ele fala que ele é o pastor e nós somos as ovelhas, isso implica num cuidado constante que Deus tem conosco. Nessa época, quando ele falava a respeito do pastor e do seu rebanho, tinham vários tipos de rebanho, às vezes tinha um porteiro que, vamos supor, tinha 10 pastores de ovelhas, e aí a gente ia guardar as ovelhas no mesmo lugar, e aí ficava um porteiro na entrada. E o que acontece? Esse porteiro, ele não era dono das ovelhas, ele ganhava para ficar vigiando a porta. E quando aparecia um leão, um urso, se você lembrar lá de Davi matando o leão para proteger suas ovelhas, nesse caso, quando ele fala a respeito do porteiro, é porque se qualquer pessoa chegasse lá e ameaçasse a vida das ovelhas, a primeira coisa que o porteiro iria fazer era se mandar de lá. Porque a única coisa que ele fazia, ele ganhava o dinheiro dele, vigiava e acabou o expediente, tchau, fica com Deus. Mas quando Jesus fala que ele é o pastor, significa que ele cuida com tamanho cuidado, que ele protege as suas ovelhas. Significa que ele, de manhã ele acorda, ele leva as suas ovelhas para pastar. Depois, por volta do meio-dia, ele coloca as suas ovelhas para descansar. Depois, lá por volta de 3, 4 horas, o pastor tira as suas ovelhas de novo e leva para pastar. E aí, no finalzinho do dia, ele leva elas para beber água e leva de volta para o lugar de descanso delas. E mais do que o pastor cuidar diariamente da ovelha, se preciso fosse, ele dormia na porta do aprisco e ainda matava leão, matava urso, matava seja qual animal que aparecesse para defender as suas ovelhas. Só que quando a gente lê essa história, não está falando de seres humanos e de suas ovelhinhas. Está falando de um Deus e de seus filhos. Está falando de Jesus Cristo e o seu povo. Você entende o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas? Você entende como um pastor, ele direciona as suas ovelhas, livra elas dos ladrões?
Então, quando você achar que Deus não cuida de você, irmão, leia de novo essa passagem. Porque é uma das maiores dedicações que esse pastor tem, é cuidar das suas ovelhas. Só que de que adianta eu ter um pastor que quer cuidar de mim se eu não quero ser cuidado? De que adianta eu ter um pastor que pega o cajado e puxa o meu pescoço de volta para o aprisco, se eu sou uma ovelha teimosa que quero sair? Nós temos a história das 99 que abandona só para buscar ela. Mas, irmãos, que nós que ouvimos a palavra de Deus, possamos sempre estarmos junto do nosso pastor. Que você, meu irmão, nunca fique longe do aprisco de Deus. Que você, quando se sentir desanimado, triste ou abatido, achando que Deus te esqueceu, ou que aconteceu algo e que Deus não está cuidando de você, saiba que você é um filho amado. Jesus te compara com uma ovelha que Ele cuida. Esses dias atrás eu vi uma ovelha que ela foi encontrada numa pastagem e não tinha ninguém para tirar a lã. E ela estava tão cheia de lã, mas tão cheia de lã, que ela estava morrendo, sufocada. E aí eles tiveram que trazer essa ovelha, passar lá, cortar a lã, para que ela pudesse voltar à vida novamente. E sabe qual que é a consequência de uma ovelha que foge do seu pastor e que não quer saber mais dele? É a morte. E a morte, quando eu falo, não é só a morte física, mas é a morte eternamente longe de Deus. E aí, quando Jesus fala a respeito dessas coisas, Ele fala que a ovelha, ela é obediente e que ela ouve a voz do seu pastor. E que ela sabe diferenciar se quem está falando é o seu pastor ou se é um ladrão que pulou o muro. E uma das coisas que a ovelha precisa saber é saber se quem está falando é o seu pastor ou se não é o seu pastor. Porque se ela ouvir a instrução de alguém que não é o seu pastor, essa pessoa vai roubar ela. E quando Cristo refere a esses ladrões das suas ovelhas, Ele não está falando do diabo, Ele está falando de pessoas que vieram em nome dEle e maltrataram, mataram, roubaram as suas ovelhas. Mas que nós, irmãos, sempre possamos ser obedientes à voz do nosso pastor. Que a gente possa reconhecer a voz de Deus. E reconhecer a voz de Deus não é, talvez você nunca vai ouvir a voz audível de Deus, mas você reconhece a voz de Deus com a sua Bíblia, você reconhece a voz de Deus sabendo aquilo que Ele falou e conhecendo a palavra dEle. Irmãos, que você nunca se esqueça do milagre que Deus fez na sua vida, que foi abrir os seus olhos espirituais. Que você nunca se esqueça que você é uma ovelha amada de Deus. E que Ele não quer de jeito nenhum que você seja roubado, levado, perdido, mas que você, sempre quando escutar Ele ouvindo chamar o seu nome, você possa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E que você, como servo de Deus, possa ser usado pelo Espírito Santo para abrir os olhos espirituais dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes. Porque nós agora não somos mais cegos, não para que a gente terminasse esse milagre em nós mesmos, mas nós não somos mais cegos para que nós sejamos pessoas usadas por Deus para que outras pessoas também deixem de ser cegas. A responsabilidade, assim como Jesus disse no início do capítulo 9, é de que chegará o dia em que Ele não vai estar mais no mundo. E assim também um dia nem eu e nem você estaremos mais aqui.
mas o que as nossas obras falarão por nós? Quantas pessoas cegas que deixaram a cegueira e hoje vêm, poderão lembrar de nós e falarmos: olha, aquele homem, aquela mulher me trouxe até Jesus. Você, irmão, foi chamado para que mais pessoas fossem curadas da cegueira espiritual. Amém? E que nós não venhamos ficar assim diante de Deus, mas que nossos olhos possam estar fixos em Deus, em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.